esperar que você me carregue. Sabe quando você parece que tá sentindo que tá no primeiro episódio de uma nova temporada da sua vida? Pois é, parece um pouco estranho, né? Parece um pouco louco. Mas eu tenho sentido que eu tenho vivenciado esse primeiro episódio de uma nova temporada da vida, sabe? E o que é mais estranho e louco compartilhar com vocês é estar consciente de todo esse processo. De que tudo isso está acontecendo nesse exato momento, inclusive até agora quando eu tô gravando esse áudio e esse vídeo, ter essa noção de consciência de que é algo novo, eu estou vivenciando algo novo. Algo novo está acontecendo, algo novo está ocorrendo na minha vida e por ser novo, ser diferente, às vezes o novo fica um pouco nebuloso, a gente consegue ficar um pouco instável durante esse processo, mas é normal, tudo que é novo realmente assusta. Isso é natural do ser humano já. Recentemente eu finalizei uma pós-graduação em neuropsicologia clínica e ali já dizia, né, não só nessa pós de neuro especificamente, se a gente for olhar dentro dos nossos arquivos históricos e pré-históricos, a gente vai descobrir isso. Mas falando um pouco sobre neurociência, o nosso cérebro humano, ele é adaptativo e ele é evolutivo no sentido de a maioria dos processos que já são conhecidos, coisas que nós já sabemos, são acumulados e reservados em mecanismos operacionais automáticos. O que quer dizer com isso, Luciano? Muito complicado, muito complexo. O que eu quero dizer com isso é que tudo aquilo que já nos é familiar, já nos é conhecido, é automatizado. Então, rotinas, coisas que eu faço sempre, coisas que eu sei que eu vou ter que precisar, informações, memórias, sentimentos, usar recorrentemente, tudo isso se torna automático. Então, o que já é conhecido, o que já é familiar, é automático. Ele já fica pré-programado para acontecer. Então a gente não precisa pensar sobre aquilo que a gente vai fazer. É igual como andar, respirar, comer, andar de bicicleta. A mesma coisa equivale para os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas emoções e tudo mais o que a gente pode pensar sobre a complexidade da subjetividade humana, do ser humano. Então, por que toda essa divagação teórica e neurocientífica para falar o que, Luciano? Que quando há algo novo na nossa vida, ele é desconhecido, ele não é familiar, ele não é automático. Então eu não sei o que é. Meu cérebro ele não está programado, pré-programado para lidar com isso. E quando você está diante de algo novo que acontece nesse trajeto, isso te desestabiliza, te provoca uma ansiedade, te provoca um receio, um pensamento de que é ameaça, é perigoso, então isso não estava programado. Daí a gente volta para o início do vídeo, quando eu comecei a falar sobre um episódio novo de uma nova temporada, né? Eu confesso pra vocês que sim, eu não sou especial, eu não sou um super-humano. Eu já tive muitos e muitos e muitos mecanismos automáticos, pré-programados também. Gostava muito, inclusive, de rotina, de programação, de planejamento. Não que eu não tenha deixado de gostar, ou gostado menos. Eu apenas entendi que o novo, o diferente, aquilo que não estava previsto, pode ser muito benéfico, pode ser muito bom. A exemplo de um vídeo que eu falei e gravei aqui sobre a questão da minha despedida da vida de CLT, né? Por muito tempo eu fiquei também nesse pensamento de que é carteira assinada, é segurança, tem uns benefícios bons, né? Então meu salário está ali todo mês, eu sei que todo mês eu vou receber aquele X de quantia, mas eu também vou desprender X horas do meu dia também para a empresa, enfim. Foi um processo, não foi fácil, eu ir me desvinculando desses pensamentos, dessas crenças, porque não limitantes também, para eu poder adquirir um novo padrão de pensamento, aderir um novo padrão de pensamento de que pode dar certo num outro formato de prestação de serviço, né? Eu trabalhar com uma outra coisa de uma outra forma. Também pode dar certo, né? Vi relato de várias pessoas, profissionais, que já faziam isso, desse formato que eu estou iniciando agora, que é uma prestação de serviço autônoma. Já trabalhei assim lá no passado, mas eu trabalhei pouco, então eu ganhava pouco. Mas aprendi a criar um novo padrão, um novo formato de pensamento. E quando você faz isso, é muito difícil, porque o seu cérebro ele já tem pensamentos programados, automáticos, né? Então ele vai tentar manter aquela programação dele que já é familiar para ele. Então quando você traz uma ideia nova, até para você mesmo, no começo ela parece ameaçadora, parece não segura,
E aí começa a vir outros tipos de pensamento para subsidiar e fortalecer aquele padrão já conhecido, né? Vai dar errado, tu vai passar fome, e o aluguel que tu vai pagar, né? Tem mês que tu vai receber X, tem mês que tu vai receber Y, isso é muito estável, né? Aí se a gente for parar pra entrar e abrir mais, a gente vai entrar em vários outros leques, né? Por exemplo, gerações familiares. Meu irmão, ele é mais velho que eu, quase 10 anos, né? Então ele é daquela geração que pegou um Brasil muito difícil, no sentido de trabalho. Então essa geração dele e dos meus pais, digamos assim, é aquela geração marcada e pautada por concurso público, sabe? A vida financeira e trabalhista segura é a vida de um servidor público. Então ele pegou isso e até hoje ele fica rondando ainda com essa ideia em cima de mim. Só que eu já fui servidor público, eu já prestei concurso, já entrei, já me empossei, fui trabalhar e não gostei. Até porque era numa área que eu não conhecia nada, muito, né, só mais nos nomes, então assim, eu sou de uma geração, e aí isso a gente também é um tema para outro vídeo, mas a geração Millennium, que nasceu nos anos 90, 2000 não, mas nos anos 90, na década de 1990, é uma geração em transição. Então a gente viu muita coisa acontecer, muita coisa surgir, né? Os primeiros celulares mais pequenos, a gente viu a internet já funcionava, mas muito lentamente. A gente viu essa progressão, esse boom da internet, dos computadores, dos celulares, dos smartphones, né? Então a gente viu essa questão dos CDs, dos streams, o cinema passou por muita modificação, a gente viveu uma pandemia. Então a gente é uma geração de transição entre o velho e o novo. Tudo faz sentido, né, se a gente for parar pra pensar, desde o início do vídeo quando eu tava falando sobre o episódio novo da temporada, né? Então isso faz parte do meu histórico, do meu vivido. Eu vi muita coisa nova acontecer e surgir. E no começo ficava-se também um pouco receoso sobre isso, sobre tipo, jamais vai substituir, por exemplo, o cinema, os streams e tal. Não, aí entra um pensamento dicotômico, né? Se a gente for entrando numa reflexão, ela vai entrando em outra. Por que que uma coisa nova tem que substituir a velha? Né? Aí já me lembrei um pouco da substância, né? Mas enfim, e aí, por que que a coisa nova tem que substituir a velha? Elas podem coexistir. Ó, o cinema hoje, ele continua... Muita gente disse que o rádio iria sumir quando chegasse os streams, né? E aí, realmente, algumas coisas não existem mais. Por exemplo, se eu quiser ir numa loja, comprar um CD, eu acho que vai ser muito difícil. Porque aqui em casa a gente não tem mais o aparelho de som. Eu já tive, inclusive, e aí olha só como essas coisas, né? A gente está vivenciando cada vez mais essa evolução, essa progressão tecnológica. Mas o ponto essa geração milênio que eu me identifico, me enquadro, essa geração de transição. É uma geração, muito tem se falado, inclusive, nos trabalhos, né, sobre a geração Z, que não quer trabalhar, não quer liderar, são estáveis em empregos, querem ser empreendedores. Enfim, ok, eu não vou entrar nessa questão agora, mas a gente, geração milênio, a gente tá nesse meio, sabe? Nesse limiar, nessa borda. E pra quem tá aí, só quem é milênio sabe, né? Só quem é milênio sabe que é difícil, porque eu juro pra vocês que eu me sinto um vampiro. Sabe aquele filme antigo? E aí eu penso, ai meu Deus, já é velho, né? Nem milênio mais. Existe um filme chamado Entrevista com o Vampiro, né? Muito lindo, muito ótimo, por sinal, uma obra. E aí eu lembro que era o Lestat, ou era o outro vampiro que o Brad Pitt que faz, que em um dado momento ali da trama, ele se pega nessa reflexão, sabe? De que parece que ele já viveu tanta coisa que nada mais pra ele faz sentido, de novo, sabe? Às vezes eu, enquanto geração milênio, eu me sinto um pouco vampiro, sabe? Nesse sentido de que, nossa, eu tive um celular imenso, tijolão, né? Que só ligava e tal, o jogo da cobrinha, todo mundo sabe, todo mundo gosta. Saudades, inclusive. Mas aí eu fui acompanhando a evolução dos celulares, até esse, inclusive, porque agora eu tô gravando esse vídeo, né? Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução, né? Telefone em casa, hoje não temos mais telefone em casa, não temos mais aparelho de som, né? Tudo no streaming. Então eu acompanhei muita coisa acontecer. E aí às vezes bate um pouco desse sentimento ansioso, sabe? Esse sentimento angustiante, inclusive, de que, meu Deus, eu vivi tanta coisa, já vi tanta coisa. E o que isso de novo que tá vindo pra aí é bom, é interessante? Me cativa? Me pega? Me prende ou não? Então, assim, a geração não Z, a geração milênio, é uma geração que eu acho que merecia um pouquinho mais de atenção, sabe? Dos estudiosos, dos historiadores, dos psicólogos, né? Sobre como que vive, sente e pensa essas pessoas, né? Porque são pessoas que cresceram com o mundo e foi vendo o mundo se modificar a cada passo, a cada dia, sabe? E aí
agora estão aí trabalhando, vivendo no meio da sociedade, mas às vezes com muita angústia, né? É aquela pessoa que tá indecisa no seu trabalho. Aí eu pego o meu exemplo, né? Tava trabalhando formalmente, CLT, mas não tava contente com e satisfeito com aquela dinâmica, aquela sistemática de ter que ficar 8 horas e 48 dentro de um escritório, preso, né? Sendo que as minhas atividades, se eu completasse elas em metade de um dia, estavam prontas. E aí as outras 4 horas eu faço o quê? Né? Existe um modelo produtivo de trabalho nos Estados Unidos, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um modelo que algumas empresas de lá estão inovando nesse sentido de que elas trabalham por produtividade. Então o trabalhador chegou para trabalhar, se ele termina 3, 4 horas depois, tudo que ele tem que fazer naquele dia, ele está liberado, sabe? Então olha só o quanto prático e produtivo é isso, né? Fora os movimentos sociais que a gente está vendo crescer no Brasil e que aí novamente a gente entra na questão do milênio, né? Nós estamos acompanhando o movimento VAT. Será que, e tomara que isso aconteça, né? Olha a mudança, a revolução que isso vai acontecer, né? As pessoas vão trabalhar menos, vão ter mais tempo para elas, para a família delas, né? Então é uma das coisas que a gente também, eu torço para que aconteça, e é uma das coisas que eu também vou acompanhar, ver, né? Igual aquela conversa de tiozão, lembra daquela época que eu trabalhava CLT, que eu trabalhava 8 horas? Pois é, olha, agora o pessoal tá trabalhando só 7 horas e meia, enfim. Mas, gente, que extenso que ficou esse vídeo. Tudo isso para dizer sobre uma questão nova da minha vida, né? Que é esse novo formato de trabalho. Isso impacta, a gente pensa que não é mais um trabalho, você para pra pensar, você fica 8 horas do seu dia, a semana inteira, o mês inteiro, anos, trabalhando num lugar com aquelas pessoas, né? Isso ocupa muito tempo da sua vida, né? Eu não vou entrar aqui no clichê de, ame o seu trabalho, trabalhe com o que você gosta, não é essa a questão. A questão é, você passa muito tempo ali, você desprende muito tempo do teu trabalho. Mas e quem não é, quem é meio, passa mais tempo ainda, também não é essa a questão. A questão é que você precisa encontrar um equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional, né? Eu falei em outro vídeo aqui que em 2024 eu quase entrei em burnout, porque eu tinha 2 trabalhos, eu estava fazendo uma pós-graduação, comecei a fazer um curso de marketing digital, então assim, muita coisa para dar conta, né? Aí a gente entra também numa outra questão sobre produtividade, né? O quão produtivo você é, o quão eficiente, eficaz e produzindo coisas novas você está fazendo na sua vida. A gente acaba entrando num espiral, num loop, e sem se perceber, quando a gente menos espera, a gente está enlouquecendo, a gente está surtando, a gente está entrando no burnout, a gente está por engano, né? Mas, para finalizar, essa questão de que agora eu me sinto numa nova fase da vida, coisas novas vão acontecer e é para acontecer. E sabe quando você está consciente disso e também você está consciente que para essas coisas novas acontecer você precisa se mover. Não basta só ficar no nível do pensamento e emanando, não, vai dar certo, positividade, não. Você tem que se mover, você tem que fazer acontecer, né? Se você quer, quero ser referência no meu consultório, então se mostre para as pessoas, saberem quem você é, que terapeuta você é. Tô trazendo exemplos meu porque é o que eu conheço, né? Aí entra na questão do conhecido, é automático, é familiar, é mais fácil de eu falar. Que é a questão, né, quero ser um ótimo profissional de marketing, então, né, quero ser reconhecido. Então se mostre, faça acontecer, né, use suas estratégias, sua inteligência, sua cognição que lhe foi dada para ser essa pessoa que você quer ser no seu futuro, né, não falando só questão de trabalho, né, falando, eu quero ser um bom marido, quero ser, sei lá, um bom filho, quero ser um bom pai. Mentalize essa pessoa nova que você quer ser e vá devagar, chegando próximo dela, né. Vá cada vez mais se tornando essa pessoa. Essa pessoa é como, ela se veste como, ela age como, ela pensa como, ela se comporta como, né? O que ela consome, os lugares que ela vai, né? Então, devagar você vai adquirindo, aderindo e tomando posse disso para si. Cada vez mais você vai se aproximando da pessoa que você quer ser. Hoje eu tô, digamos assim, na metade do caminho do Luciano que eu quero me tornar, né? Mas um passo muito grande dado foi esse. Era esse Luciano com tempo para gravar esse vídeo, com tempo para ler, com tempo para sair, com tempo para trabalhar com outra coisa, de formato diferente, né? Então, assim, o fato de eu estar gravando esse vídeo muito feliz e contente por estar sentindo esse novo episódio dessa nova temporada é metade do caminho já, né? Se eu fosse parar pra pensar há um ano atrás, né, eu jamais imaginaria que eu tava falando isso, gravando esse vídeo hoje. Mas eu acho que a grande mensagem para dar para vocês, né, para finalizar esse vídeo é essa, né? Perceba como está a sua vida hoje, né? Qual a vida que você gostaria que ela fosse daqui a amanhã? E como é que você faz para caminhar até chegar nessa vida, né? Tem gente que faz várias coisas, é religião, é meditação, é fazer viagens, o que for, encontre o seu caminho
e vá rumo a essa vida que você quer pra você e seja muito feliz. Me acompanhe aqui nos próximos vídeos dessa minha nova temporada. Agora eu tenho muito mais tempo, eu não me canso de falar isso, para gravar vídeos e trazer conteúdos para vocês. Se você gostou desse conteúdo, marque alguém, ou então comente algo aqui pra gente continuar essa conversa. E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Feliz vida para todos nós. Sejam felizes.